Olá, turma. Retomando nossos estudos aqui sobre a evolução da infraestrutura de cabeamento, a gente chega agora num tópico que é, vamos dizer assim, o ponto alto desse conteúdo, né, ou desse conjunto de slides que nós estamos tratando essa semana, que é justamente a parte de norma de cabeamento estruturado. Quando a gente fala de norma, muitos já vão pensar assim, nossa, agora vem aquela parte do decoreba, agora vem aquela coisa que o professor vai passar um catatal de texto para a gente ler, decorar, e ele vai vir com aquele monte de questionário caça-palavras para a gente só dizer que leu o material. Não. Quando a gente fala agora de norma, na verdade a gente tem que entender o que vem a ser essas normas técnicas, né? Por exemplo, quando a gente fala de NBR 1465, por exemplo, que é de cabeamento estruturado. Eu vou então agora pegar um documento que foi criado baseado nas experiências de quem, né, tecnicamente tem vamos dizer assim, um estudo sobre determinada área e, no caso de cabeamento estruturado, né, as empresas que têm um certo know-how nessa parte de infraestrutura de cabeamento para justamente nortear os trabalhos dos técnicos quando eles forem, por exemplo, executar uma instalação de cabeamento, né? Ou seja, quando a gente fala de experiência, a gente fala de coisas que deram certo e coisas que deram errado. Nas normas a gente coloca o que geraram bons resultados, né? Então, por exemplo, eu sei que quando eu for fazer, por exemplo, passagem de um cabo num duto, eu tenho que ter uma dimensão no duto que permita o deslizamento, né, o lançamento desse cabo sem forçar muito fisicamente, né, tracionando esse cabo na tubulação. Mas qual é essa dimensão ideal? Bom, pela prática, a gente consegue chegar num nível de saturação do meio lá, né, de duto, por exemplo, que é de ocupação de 40% do espaço físico. Passou disso, você sabe que não está mais atendendo a norma e na prática o que vai acontecer é que você vai passar a ter dificuldade, por exemplo, para executar esse lançamento desse cabo, né, ou seja, a passagem desse cabo, né, realizar a passagem desse cabo dentro desse duto ou desse conduto. E se isso não for obedecido também, o que vai prejudicar na prática é, por exemplo, uma manutenção. Conseguir passar o cabeamento, mas esse cabo pode estar, por exemplo, tracionado, né, tensionado demais na tubulação e com o tempo ele pode vir a romper, gerando um desempenho inadequado da rede. Então a norma basicamente é isso, né? Você tem uma junção de sistema de telefonia e sistema de computação em 1984, gerando, na verdade, o que a gente chama de sistemas básicos de cabeamento, a partir da IBM Cable System e a AT&T Systemax SCS, ou seja, empresas se unindo para, como um acordo, gerarem uma definição de padrão tecnológico na área de cabeamento, ou de infraestrutura de cabeamento. Em 1991, você tem então esses padrões definidos e a aliança das
indústrias de eletroeletrônicos e a Associação das Indústrias de Telecomunicações geram então, né, o padrão 568, e aí os sistemas de cabeamento baseados nesses padrões passam a ser utilizados. Então, em 1984, com a insatisfação da indústria quanto à inexistência de padrões, é feita então a aliança das indústrias de eletrônica, certo? A IEA, né, ou a Electronics Industries Association, ela tem nesse momento então, uma grande importância ou participação na geração desses documentos, dessas normas. E as empresas as indústrias, né, de telecomunicações também criam uma associação que é a TIA. Então, unindo documentos gerados pela EIA e a TIA, a gente tem o que a gente chamaria então das normas internacionais ou os padrões internacionais de cabeamento estruturado. No Brasil, essas normas foram traduzidas, né, receberam uma versão traduzida pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que vem então gerar para a gente a nossa NBR 14565, ok? Voltando aqui, quando a gente fala de categorias de cabeamento estruturado, a gente está falando de padrões de qualidade desses cabeamentos. Então, a gente estaria falando de categoria nível 3, que é o desempenho especificado até 16 MHz, então a sua infraestrutura de cabeamento vai suportar, né, ou vai trabalhar nessa frequência, lembrando, frequência lá daquela teoria de sinais, vai refletir na velocidade, que é de 16 MHz. Recapitulando, categoria 3, quando você utiliza 2 pares, você tem 10 megabits por segundo. Categoria 3 ainda, se você utilizar 4 pares, você consegue Fast Ethernet com 100 megabits por segundo. Quando a gente vai para a categoria 5 e categoria 5E, desempenho especificado nesse cabeamento já é de 100 MHz. Olha só, sai de 16 para 100 megas ciclos por segundo, né? A velocidade ou desempenho suportado nesse cabeamento é muito superior à categoria 3. E aí então a gente tem Fast Ethernet a partir de 2 pares e Gigabit Ethernet, que é 1000 megabits por segundo, utilizando os 4 pares. E categoria 6, que tem a capacidade de 250 MHz. A IAT e a 568A padroniza o quê? Define ou padroniza o sistema de conjunto de fios gerais de telecomunicações para construção comerciais que irão suportar o ambiente com vários produtos e de vários fabricantes. Quando a gente fala de padrão 568A, vocês vão lembrar da questão de especificação de cores na hora de fazer a conectorização do cabo par trançado com conector RJ45, né? Se eu utilizo o padrão de cores 568A nas duas pontas, eu tenho cabo direto. Se eu utilizo 568A e 568B na outra ponta, eu tenho cabo cruzado ou cabo cross, né? E aí vem a ser a norma geral para cabeamento estruturado, 568A, norma internacional. A TSB 67, dentro da categoria 5, trata dos testes de campo dos sistemas de conjunto de cabeamento de par trançado não blindado, ou seja, cabeamento par trançado convencional categoria 5, segue um conjunto, né, de protocolos de teste, vamos dizer. E esses protocolos de teste estão presentes na TSB
67. A TSB 72 fala das diretrizes para cabeação, né, centralizada de fibra ótica. Então, eu quero saber como devo tratar ou fazer instalação com fibra ótica. Então, eu vou na TSB 72, dentro da IATA 568A. Né? E a TSB 75 fala dos métodos de cabeamento horizontal adicional para escritórios abertos. Então, quando a gente fala de cabeamento horizontal, eu estou falando da distribuição numa rede local, né, com cabeamento estruturado. Tá? IATA 569 fala do padrão para caminhos e espaços de telecomunicações e construções comerciais. Então, aqui, por exemplo, eu quero saber por onde eu vou passar o cabeamento, qual a estrutura física que eu tenho que preparar para fazer o lançamento, né, ou a instalação desses cabos. Então, eu vou na IATA 569, lá eu vou ter essas informações. IATA 606, identificação e administração da infraestrutura de rede de cabeamento estruturado, define os padrões, por exemplo, de cores dos cabos. Né? IATA 607, estabelece os parâmetros para o aterramento dos equipamentos e cabos pertencentes a um cabeamento estruturado. Aí já é a parte de questão de energia, né? Como é que é feita a questão, por exemplo, de aterramento, dependendo da dimensão da demanda dos meus dispositivos ou da sala de equipamentos. Eu vou utilizar que padrão de aterramento, malha de terra, coisas que a gente não vai aprofundar muito aqui no curso. Vou focar mais na parte da parte da rede de dados, mas a rede elétrica a gente vai perceber que ela acaba aparecendo também nas normas de cabeamento estruturado. A NBR 14565 é o procedimento básico para a elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a NBR, que a gente tem acesso no IFES, né, a partir do Pérgamo, portal Pérgamo, a essa norma atualizada, inclusive. Observar que o IFES paga para a gente ter acesso a essa norma. Vou deixar uma cópia dela já disponibilizada, né, no AVO, para que vocês não tenham dificuldades, por exemplo, para acessar esse material. E ele vai ser útil para a gente em que momento, no caso de nossa disciplina aqui? Quando a gente estiver tratando do projeto final, que vai ser o projeto que eu vou especificar para vocês alguns requisitos para a instalação de cabeamento estruturado numa planta baixa, que eu vou passar para vocês também. Isso aí é assunto mais para frente, não se preocupa muito com, não é para vocês se preocuparem muito com esse projetão agora não. Mas é interessante saber que esse é o material, por exemplo, que vai ser o conteúdo que eu vou estar disponibilizando até para, se eventualmente algum aluno não tiver acesso à internet em casa, não tiver isolado mesmo, e mesmo assim quiser seguir essa disciplina no formato não presencial, eu vou ter que disponibilizar material impresso, e um deles é, por exemplo, a NBR, para ele poder estudar e fazer alguns exercícios do nosso projeto, por exemplo. Né? Mas, retomando aqui, temos ainda a publicação da ABNT, válida a partir de agosto de 2000, isso aí é antigo, tá? Essa NBR 14565, já temos versões dela de 2014, se eu não me engano, 2014, mas é a atualizada que eu vou disponibilizar para vocês. Muda muito pouco de uma para outra, mas normalmente as mudanças estão seguindo justamente a evolução tecnológica dos dispositivos e da qualidade do cabeamento. Equivalente à norma geral, ou seja, a norma internacional, é a IATA 568A, só que ela está traduzida e adaptada
ao cenário brasileiro. As outras normas também estão em processo de tradução, na verdade, muitas já foram traduzidas e existem normas também para ser traduzidas de outras áreas, inclusive não só a nossa de telecomunicações, né? EIA TIA 568B1 é a norma que define os requisitos básicos para o cabeamento de categoria 5E. O EIA-TIA 568B2 é a norma que define os requisitos de cabeamento de um cabo par trançado de 100 ohms para a categoria 5E. Vocês observam que começam a aparecer algumas normas muito específicas para determinados tipos de cabo e determinadas categorias que se deseja implantar, né, ou implementar. EIA-TIA 568B3, norma que define os requisitos de cabeamento em fibra ótica para a categoria para a categoria 5E. Aí é só uma, vamos dizer assim, captura da capa da norma EIA-TIA. Observe que ela é em inglês, então nem vou exigir que vocês tenham acesso a essa norma internacional, né? Já vou disponibilizar, nós já vamos trabalhar direto na NBR. Vamos dizer assim, de forma hierárquica, o que a gente tem na organização dessas normas é que a gente consegue, na verdade, a partir das TSBs 75, 67, 72 e 95, mais a EIA-TIA 568A com seus adendos, né, que são assim as expansões para as próximas gerações, juntar ou chegar, né, à norma 568B1, que é o documento principal para a instalação e requisitos de link e testes para cabeamento estruturado com cabo par trançado categoria 5E. Dela a gente tem ainda essas outras duas especificidades ou especificações, que é a 568B2, que é para cabeamento de 100 ohms, e 568B3, que é a adaptação dela para fibra ótica, né, documento que a gente encontra aí, né, ele vai estar falando do cabeamento, né, das conectorizações, dos links e os modelos dos dispositivos tanto dos cabos quanto dos conectores, né. Essas normas, elas foram utilizadas inclusive para a geração dos nossos próximos materiais. E aí, quando a gente estiver falando de subsistema de cabeamento estruturado, nós vamos detalhar alguns aspectos importantes, né, destacar, na verdade, alguns aspectos importantes dessa norma, mas vocês vão perceber, inclusive, que não vai haver necessidade de sair lendo um monte de norma para vocês conseguirem atingir o objetivo dessa disciplina, que é saber ler um projeto de cabeamento estruturado e saber tomar decisões no momento de avaliar um projeto de cabeamento estruturado, né? Ou até mesmo uma instalação que já foi feita, vocês conseguirem identificar possíveis causas para falhas, né, e manutenções nessas redes. Ok? Bom, então é isso. Esse conteúdo é o nosso conteúdo, então, que marca a nossa primeira quinzena de aulas não presenciais. Um grande abraço a todos e vou disponibilizar aí uma listinha de exercícios só para constar como atividades realizadas para essas semanas, ok? Até mais.